Na primeira semana nós falamos sobre a vida após a morte. Nós aprendemos que nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós aprendemos que nós somos uma alma que tem um corpo. Então, a partir do momento que você bate suas botas, você se encontra com Cristo, tem o seu corpo completamente transformado. Alguns deveriam dizer amém, graças a Deus nesse momento. Só em saber que o seu corpo vai ser transformado quando você entrar na eternidade já dá uma alegria na alma que eu não consigo nem expressar de verdade a alegria que eu sinto. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar mais alegres do que eu. Nós aprendemos na segunda mensagem sobre o inferno. Você pode virar para o seu irmão e dizer que no culto passado nós fomos ao inferno. E foi uma mensagem muito dura, muito difícil. Eu mesmo estava aqui falando e sentindo aquela dor no meu coração. Eu via no rosto das pessoas a dor de saber qual que é a realidade do inferno e das pessoas que foram para lá, sem salvação, sem Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a glória do céu, o que nos espera na eternidade. Eu estou muito feliz. E embora eu tenha trabalhado bastante para que essa palavra fosse uma palavra tão legal quanto foram as outras, eu tenho certeza que eu não vou conseguir tratar à altura do que o céu é. Eu nunca vou conseguir falar exatamente aquilo que é inexplicável. Eu jamais vou conseguir trazer para você uma visão, uma foto de uma coisa que não existe palavra que possa explicar. Então, o que nós temos sobre o céu são os relatos de João, na visão que ele teve na ilha de Patmos, sobre as coisas que Jesus falou sobre o céu, de como seria, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, algumas passagens. Eu vou falar bastante coisa da Bíblia aqui, vou ler bastante, e eu gostaria que no final desse culto você saísse daqui com uma mentalidade completamente diferente sobre o céu do que você entrou aqui essa noite. Vamos começar lendo o capítulo 2 de 1 Coríntios, no verso 9. Quem trouxe sua Bíblia pode abrir. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus está preparando na eternidade para você. Se você abrir a sua Bíblia em João 14, verso 1 ao 6, vai aparecer aqui na tela para você acompanhar junto comigo, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Deus sabia que nessa vida que nós estamos vivendo, nós temos tantas preocupações, tantos problemas, mas Ele já disse aqui, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, e Jesus disse, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E então Tomé disse a Jesus. Tomé é aquele mesmo que pediu para colocar a mão nas feridas. Ele nunca pegou esse negócio sobrenatural. Aí ele vai e pergunta para Jesus, não sabemos onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se nós caminharmos um pouquinho mais na Bíblia, e se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 5, nós vamos ler lá assim. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o noivo. Vocês já viram uma noiva sem enfeite, entrando na igreja, sem o véu, sem aquele vestido branco lindo?
É assim que João está colocando em palavras aquilo que será a vinda de Cristo. Vai descer como se fosse uma noiva preparada, enfeitada para o noivo. Então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão os povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se você andar mais um pouquinho, no mesmo capítulo, no verso 7, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quem vencer todas essas tribulações, todas essas angústias, todas essas decepções, a Bíblia diz que ele será o seu Deus, mas você não vai ser o servo. Ele diz que você vai ser o filho. Deus te ama como filho, e Ele tem preparado uma casa, um quarto para você na casa dele, para te receber como filho. E eu acho isso tão maluco, porque agora que a gente está esperando um nenenzinho, eu vejo a gente preparando o quarto, comprando berço, e a gente compra a roupinha e fica imaginando. E essa mesma coisa eu sinto que Deus tem no coração dele lá nesse momento, preparando um quarto para você. Porque se não fosse assim, eu já teria dito. Mas para onde eu vou, eu estou indo, e eu quero que vocês estejam lá também comigo também. É isso que nós acabamos de ler. Ele será o nosso Deus, e nós seremos os seus filhos. Eu não vou conseguir falar sobre o céu mais do que isso que a Bíblia está dizendo sobre o céu. Então eu vou falar sobre 3 equívocos sobre o céu. 3 coisas que a gente pensa sobre o céu, que na verdade não é a realidade. E a primeira desses equívocos é pensar que o céu é um lugar chato. Quantos aqui já pensaram que o céu é um lugar chato? Eu já pensei que o lugar é chato. Super boring. Já pensou você estar lá no céu 24 horas por dia? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que se assenta pelo trono. Gente, super boring. É muito chato. Mas isso é um conceito que nós temos errado. E sabe quem é o dono desse princípio, desse conceito? A Bíblia diz que o diabo é um mentiroso. E ele tenta colocar na nossa cabeça que o céu é chato. Quem que é o diabo? O diabo tem o nome de Lúcifer. Quem é Lúcifer? Lúcifer é um dos 3 arcanjos que Deus criou. O que é um arcanjo? O arcanjo é a maior classe de anjo que Deus criou no céu. E quem são esses 3 que Deus criou? Miguel, Gabriel e Lúcifer. O que Lúcifer fez para virar o diabo? Lúcifer era o dirigente do louvor do céu, ele era o príncipe da adoração. Toda adoração acontecia através dele. Algumas histórias antigas e alguns estudos relatam que quando Lúcifer andava, saía sons de dentro dele, de tamanha glória que foi a criação desse anjo Lúcifer. Mas um dia esse cara Lúcifer quis ser melhor que Deus e colocar um trono acima do trono de Deus, onde ele ia ser o número 1, o centro das atenções. E aí, como Isaías 14, do verso 12 ao 15 relata, não existe como ter ninguém que pudesse ser igual a Deus. Deus jamais permite que ninguém tome o lugar dele e fique como ele. Então a Bíblia nos explica que Deus derrubou Lúcifer, e aí ele virou essa pessoa infeliz, coitada, e que hoje vive debaixo dos nossos pés.
que tenta de todas as formas nos destruir, nos enganar e colocar no nosso coração de que o céu é chato, de que o inferno não existe e que no final das contas todo mundo vai para o céu mesmo, né? E o trabalho full time dele é propagar essa mentira, que muitas vezes eu e você acaba pensando. Eu tenho certeza que esse pensamento não veio da minha própria cabeça, eu tenho certeza que foi uma seta. A Bíblia diz que o nosso inimigo está com setas inflamadas, atirando para todo lado, tentando nos acertar. E umas dessas vezes ou outra entra dentro da sua cabeça e você começa a pensar que o céu é chato. E dentro da minha cabeça, eu imaginava o céu assim. Jesus veio, beleza, arrebatou a igreja, aí tem aquela fila enorme naquelas nuvens, todo mundo lá esperando para entrar no céu. Todo mundo, já viram aqueles corais americanos? Todo mundo vestido com aquela bata branca, segurando uma harpinha na mão. E aí, a gente vai passar 10 mil anos tocando aquela harpinha. E aí, a pessoa pode falar assim para mim, não, mas tudo bem, você está reunido com a sua família. Aí eu olho e vejo minha avó começa a me criticar, por quê? Porque eu estou tocando mais de 10 mil anos a harpinha e ela sempre falou para eu estudar o piano. E eu estou tocando a harpa, e eu deveria estar tocando o piano. Não, mas também não é só isso. Minha avó, no céu, que eu imagino sendo chato, minha avó estaria lá me recriminando, porque no tempo da minha avó, as pessoas iam para a igreja de terno e gravata. Eu estaria no céu vestido uma bata branca, e ela estaria sempre falando, como você pode estar aqui no céu vestido dessa bata branca? Se você estivesse na presença de Deus, você teria que estar vestido de terno e gravata, porque é de terno e gravata que a gente deveria ir para a igreja. É assim que as coisas funcionam. E aí eu ficaria super irritado, porque a minha avó começaria a criticar o meu cabelo, porque eu não cortei o cabelo antes de morrer, aí eu morri de cabelo grande, fui para o céu de cabelo grande, e vou passar a minha eternidade ouvindo a minha avó reclamando. O céu, nessa visão, é super chato. E se eu acredito que o céu é chato dessa forma, Deus é chato, mas o céu é tudo que é o oposto de chato. Porque o céu é a ausência do mal e a plena presença e totalidade da presença de Deus. E como que um lugar desse pode ser chato? Essa é uma mentira que o inimigo conta para nós todos os dias. Você quer saber como que o céu é impossível de ser chato? Tudo que você gosta veio de Deus. Sabe aquela comida que você gosta e sente aquela degustação gostosa daquele pão de queijo delicioso? O dom dessa degustação que te dá essa sensação incrível foi Deus que te deu. Toda a beleza que você consegue enxergar com os teus olhos e enche os teus olhos foi Deus que te deu. A capacidade de alegria que você tem dentro de você é Deus que te deu. A capacidade de rir, de se alegrar, de amar, tudo isso vem de Deus. Tudo que você mais ama nessa terra, eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir isso no céu. E sabe qual que vai ser a diferença? A diferença é que no céu isso vai ser sem maldade, isso vai ser sem pecado e sem dor. Como que um lugar desse pode ser chato? Como que pode ser chato? Como que pode ser chato um lugar onde você vai conhecer Deus pessoalmente, você vai vê-lo face a face? 1 Coríntios 13, verso 12 diz assim: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Eu não consigo entender tudo, eu não consigo ver tudo, eu não consigo deslumbrar de tudo que Deus tem para mim. Depois conhecerei como também sou conhecido. Pega bem essa palavra, conhecerei como eu sou conhecido. A Bíblia diz que antes de você nascer, quando você ainda estava no ventre da sua mãe sendo formado, Ele já te conhecia. E a Bíblia diz que você vai conhecê-lo assim como Ele te conhece. Olha que intimidade, que profundidade. Você vai encontrar as pessoas mais maravilhosas desse mundo. Você vai encontrar Moisés
e perguntar para ele como que foi receber das mãos de Deus as tábuas com os mandamentos. Ou você vai perguntar para ele como que foi a sensação de passar no meio de um mar em terra seca, com parede de água dos dois lados. Você vai encontrar Paulo e trocar uma ideia com ele e falar assim: Paulo, mas o que é aquilo que você fala na Bíblia? Qual que era o teu espinho na carne? Me explica. Eu passei a vida inteira pensando no espinho da carne. Será que tinha um espinho mesmo na carne? Ou então você vai chegar para Jesus e falar assim: Jesus, desculpa a minha audácia de te fazer essa pergunta, mas é uma coisa que eu gostaria de saber, porque quando Deus inspirou a Bíblia, a pessoa que escreveu esqueceu de colocar o que o Senhor tinha escrevido na areia quando aqueles caras estavam tentando apedrejar a mulher pecadora. O que é que o Senhor escreveu lá? Ou se você é uma mulher e teve uma vida absurda nos seus momentos de mulher, você vai poder chegar para Eva e falar assim: Eva, mas que diabos você estava pensando quando você comeu aquela fruta? O céu é tão legal que você vai se reencontrar com as pessoas queridas que partiram com Jesus Cristo, com todos aqueles seus familiares de geração em geração que foram servos de Deus, do Deus Altíssimo. Você vai poder conversar com todos eles. Eu adoraria conversar com as minhas gerações de pastores da minha família, quais foram os maiores desafios que eles enfrentaram no ministério deles, como que foi abrir igreja e desbravar o Nordeste do país. Eu gostaria tanto de saber essas histórias. O céu vai ser o lugar onde você vai fazer isso. O que mais? No céu, nós vamos encontrar todos aqueles nossos amigos próximos que morreram com Cristo, nossos parentes. Vai ser um lugar sem traição, sem sofrimento, de amor perfeito. Lá eu vou poder encontrar todo mundo que eu sempre amei, todo mundo que eu sempre admirei. Billy Graham, John Knox, todos os grandes. Todos os grandes. John Wesley, todos eles. Cara, vai ser incrível. O céu é um lugar de beleza indescritível. Apocalipse 21, do verso 15 ao 21, descreve muito bem sobre como que é o céu. E eu acredito que no céu a gente vai ver cores novas, a gente vai ter sons novos, a gente vai ter gostos novos, nós vamos ter sensações novas. Eu tenho certeza que no céu tem montanhas, eu sei que no céu tem que ter praia, eu sei que no céu tem que ter vales, eu sei que no céu é um lugar de extrema paz, porque a Bíblia diz que o leão e o cordeiro, eles conseguem coexistir juntos sem que o leão coma o pobrezinho do cordeiro. A Bíblia diz que o cordeiro dorme junto com o leão, de tamanha paz que existe nesse lugar. O céu é o lugar mais lindo que existe. Eu perguntei para Lídia, para Lika, para Jung, ou para Han Jung. Ela é uma pessoa de muitos nomes, mas somente um amor profundo. Qual que era o lugar mais lindo que ela já viu, que ela já foi, que ela já visitou? E ela me disse que o lugar mais lindo que ela foi na Suíça, e que lá na Suíça tem a cidade, e aí no meio da cidade você consegue ver as montanhas, mas não é montanhas quaisquer. É uma montanha que você consegue ver o topo da montanha, porque ela fica escondida com as nuvens. Aí você olha assim as nuvens e aí em cima você vê as montanhas. Um lugar lindo, eu quero ir lá conhecer. Qual foi o meu lugar mais lindo que eu já fui? O lugar mais lindo que eu já fui foi na Chapada Diamantina, chama Pratinha. Tem uma gruta de água cristalina que você mergulha nessa gruta e aí é tudo escuro porque é uma caverna. E quando você vai até o final dela e volta, a visão que você tem é a visão mais linda que eu já vi na minha vida. Porque quando o sol entra pela fenda da rocha e você dentro daquela escuridão olha para a saída, por debaixo da água você consegue ver aquela água cristalina azul e o dia lindo que está atrás dela. É uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida. Agora, pasme, porque 1 Coríntios 2:9 diz assim: as coisas que o olho nunca viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as
as que Deus preparou para os que o amam. Você tem ideia do que é isso que Deus preparou para você? A Bíblia diz que nós vamos ver Jesus cara a cara, nós vamos ver Ele face a face. 1 João 3, verso 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós ainda estamos aqui com esse corpo, nós não fomos glorificados ainda. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Cara, que incrível poder ver Jesus como Ele é. Jesus é tão incrível. A presença dele, mesmo não sendo glorificado no corpo como ele foi antes de subir ao céu, a presença dele era tão importante que as pessoas largavam o que elas estavam fazendo para seguir ele nas ruas de Jerusalém. Agora imagina ver Jesus com o corpo glorificado. A Bíblia diz que Moisés queria ver a Deus. Eu disse isso no último culto. Mas ele não podia ver, porque a Bíblia diz, a história diz, que ninguém podia ver Jesus, Deus, e sobreviver, porque se você visse Deus, você morreria com a glória dele que se manifestaria dentro de você, dos teus olhos, você morreria instantaneamente. O que eu imagino é quando você vê Jesus no céu, quando ele se apresentar diante de você e você vê com os teus olhos Jesus, você vai perceber que você nunca viveu. Você vai entender que você nunca viveu antes de encontrar com Ele. Como eu disse antes, no céu você vai receber um novo corpo perfeito. Tantas doenças, tantos desafios, tanta coisa que acontece no nosso corpo. Câncer, cegueira, problema nas juntas. Tudo isso será abandonado e vai dar lugar a simplesmente a vida em plenitude na presença de Deus. O céu é a ausência de tudo que é ruim. O céu é a presença de tudo que é bom, santo e verdadeiro. O céu é o lugar onde você vai governar com Cristo. A Bíblia diz que você vai reinar com Ele. Tudo que você possa imaginar de bom, o céu é melhor. Tudo que você possa ter na sua cabeça de perfeito, o céu é mais. Por que eu digo isso? Porque no céu não existe morte, no céu não existe dor, não existe tristeza, não existe doença. No céu é a ausência de todo medo, de todo estresse, de noites mal dormidas, de traições, abusos, mágoa, divórcio não existe. Doença, vício, injustiça, racismo, no céu não existe. Banheiro no meio da noite, não existe. Você vai dormir gostoso. O mau hálito da manhã, não existe. Segunda-feira, não existe. Aquele dia do mês, aquela semana do mês para as mulheres, não existe. Como um lugar desse pode ser chato? O céu é tudo que tem de oposto a chato. É a ausência do mal e a pura presença de Deus. Qual que é a segunda coisa que nós pensamos sobre o céu e é um equívoco? Que este mundo é a nossa casa. Que esse mundo é o nosso destino final. E aqui onde nós estamos é isso. É só isso. Nós nos preocupamos com a nossa faculdade, com a nossa aposentadoria, com o nosso casamento, ou em achar alguém para fazer um casamento, com a compra do mês, comprar a nossa casa, com a gestão dos gastos, planilha para todo lado. E nós temos tempo para tudo, porque nós pensamos neste mundo como sendo um território final, como a nossa passagem final sendo esse mundo. Nós não temos tempo para conhecer a Cristo. Nós não temos tempo para ter um relacionamento com Cristo em vida, aqui onde nós estamos agora. Olha só o que Filipenses 3, 19 e 20 diz sobre isso. Diz assim: o destino dessas pessoas, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo
que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Agora falando sobre nós aqui, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tanta gente preocupada com tanta coisa, com esse mundo. Mas muitas vezes nós esquecemos que a nossa pátria não é daqui. Nós somos simplesmente embaixadores de Cristo nessa nação. Nós somos representantes de Cristo nessa nação. E nós gastamos o nosso tempo, a nossa vida com tantas coisas. E a melhor parte nós acabamos deixando para trás. A Bíblia diz que nossa vida é como se fosse uma névoa. Ela está aqui agora, mas já já ela desaparece. Olha o que Tiago, capítulo 4, verso 14 diz. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Você já pensou nessa pergunta? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparecem por um instante e logo se dissipa. Nós somos como uma neblina. Sabe aquela neblina que dá no fall? Fica tudo branco. Aí quando dá 10 horas da manhã, tá aquele sol incrível. É assim que nós somos, é assim que Tiago descreve a nossa vida. Você deve estar se perguntando o que é essa corda aqui. E eu quero te dizer que eu já vi isso várias vezes, alguns pastores falando sobre essa corda, a corda da eternidade, né? E eu quero fazer um pouquinho diferente, porque geralmente eles colocam a nossa vida como sendo o começo de tudo. Mas a Bíblia que eu creio diz que antes de tudo existir, Deus era. Tudo passou a existir, Deus continuou sendo, e no futuro, Ele sempre vai continuar sendo. Então, no passado, Deus era. Aí, essa parte vermelha é toda a história da humanidade. Tudo. Aqui nesse comecinho, Deus criou o homem, a mulher, Adão e Eva. Aí aqui Deus deu as leis para Moisés. Aí aqui em 1500 teve o descobrimento do Brasil. 1822 a independência do Brasil. Aí o que aconteceu mais aqui na história? Em 1904 teve uma coisa chamada o avivamento da Rua Azusa. Quantos aqui já ouviram falar nesse avivamento? Fantástico. 2 missionários de lá, em 1910, decidiram espalhar aquela glória que eles receberam, aquele poder que eles receberam naquele avivamento da Rua Azusa no Canadá. Adivinha onde eles vieram? Vieram para Vancouver. Em 1910, eles decidiram que aquela glória que caiu sobre o avivamento da Rua Azusa deveria cair sobre a cidade de Vancouver e o Canadá. E então eles começaram algo há um pouco mais de 100 anos que se chama Broadway Church. Você está nela hoje. Em 1984, o Renato nasceu. Eu nasci. 1987, a Lica nasceu. Só que teve um problema. O Renato nasceu no Brasil e a Lica na Coreia. Mas Deus fez ali o jeitinho dele e colocou nós dois juntos em 2014. É que para mim parece que foi ontem. Aí o que acontece? Em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, Brasil é campeão de futebol do mundo. 1994, Ayrton Senna morre num acidente de carro no track de Imola, na curva Tamburello. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Voltando um pouquinho para trás, a gente tem a Revolução Industrial. Aí você pode colocar aqui a sua história também, o nascimento dos seus filhos, seus pais. Tudo acontece aqui, dentro dessa parte vermelha. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com essa parte vermelha da nossa vida, que nós esquecemos de todo o resto que nós vamos ter.
Está vendo isso daqui? Olha o tamanho disso. Agora olha isso daqui. Tudo isso daqui é a sua eternidade, é o que você vai viver com Cristo. Nós estamos tão preocupados com isso. Nós levamos a sério tanta coisa, tanto desaforo que nós levamos, nós nos preocupamos com tanta coisa, nós nos estressamos tanto com tanta coisa no vermelho, mas no final, você não vai nem lembrar disso, porque não é importante. E a gente se prende tanto nesse vermelho. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,18. Porque as coisas que se vê são temporárias. Está aqui dentro desse vermelho, você está vendo, está acontecendo, é tudo temporário. É temporário, não importa. Olha o que ele continua dizendo. Mas as que não se vê, o que elas são? Elas são eternas, ela vai para a eternidade, ela é infinita. Por que a gente se preocupa tanto com o vermelho? Deus tem uma eternidade preparada para você. Onde tudo que você passou aqui, todo o sofrimento vai ficar para trás. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter solidão. E nós estamos sempre preocupados com o vermelho. Terceiro equívoco. A maioria das pessoas vão para o céu mesmo, de qualquer maneira. Isso é um equívoco. Como eu disse no último culto, 72% dos americanos acreditam que as pessoas boas vão para o céu. E lá no céu elas vão receber as suas recompensas. Mas nós aprendemos que não é as pessoas boas que vão para o céu. Quem é que vai para o céu? A Bíblia diz que os perdoados vão para o céu. Não é as pessoas boas, são os perdoados. Ah, mas todas as pessoas vão para o céu anyways. Se fosse ao contrário, o caminho largo levasse a Deus, eu tenho certeza que sim, o default seria todo mundo ir para o céu. Mas a Bíblia nos ensina que o caminho que leva a Jesus é um caminho estreito. E a Bíblia nos diz que poucos passam por ele. Eu espero que você esteja passando por esse caminho. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Comparado com tudo que você já ouviu sobre a palavra hoje, comparando tudo que foi dito sobre o céu, eu acredito que eu não sou digno de entrar num lugar desse. Eu acredito que eu nunca vou poder fazer o suficiente para comprar a minha salvação e poder chegar lá no céu. Eu sou pecador. Quantos aqui já mentiram? Vira para o seu irmão que levantou a mão e fala assim: mentiroso, essa é a sua chance. Seu mentiroso. Quantos aqui já roubaram? Eu já roubei. Eu já roubei. E se você não levantou a mão, é o mentiroso que a gente acabou de falar. Quantos aqui já cometeram um pecado que você mesmo se envergonha desse pecado e você acha que você não é digno por causa do pecado que você cometeu? Eu já. Se fosse por mim, se fosse pela minha vontade, pelo meu mérito, por tudo aquilo que eu fiz, eu jamais merecia entrar nesse céu que é glorioso, que Deus preparou para nós. Mas olha só o que a Bíblia diz em Romanos 3, 23 ao 25, diz assim: pois todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus preparou, apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. É por causa de Jesus, pelo sacrifício de Cristo no Calvário, que nós temos acesso a essa glória do céu.
Talvez você nunca tenha tido um encontro com Deus. Talvez você nunca tenha tido um momento com Deus de entregar a sua vida a esse Deus que te comprou e que te salvou de toda a perdição do inferno e te deu acesso ao céu e à presença de Cristo. Talvez você nunca tenha dito com os seus lábios, talvez você nunca tenha confessado Jesus como seu Salvador. Esse é o teu momento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Pai, nesse momento eu gostaria de entregar, Senhor, a minha vida a Ti. Eu gostaria de dedicar a minha vida a Ti nesse momento, Pai. Eu gostaria de pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas. Pai, eu sei que por minhas forças eu jamais poderei alcançar o céu. Mas através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, hoje eu estou apto, Pai, a entrar na Tua presença. O sangue de Cristo te fez livre. O sangue de Cristo te fez salvo. Não existe pecado que o sangue de Cristo não venha cobrir. Não existe culpa que o sangue de Cristo não possa apagar. Não existe erro que você tenha cometido que não seja apagado pelo sangue de Cristo. Não existe nada mais forte do que o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele é apto para curar, para salvar, para te redimir e te levar para o céu, para essa vida gloriosa. Em 1 Coríntios 15, 55 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, e a lei nos sentenciava à morte. A graça de Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantemente trabalhem na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E aquele que dá testemunho destas coisas, como está escrito em Apocalipse 22, 20, diz: sim, eu venho em breve. Jesus está dizendo sim, Ele que dá testemunho disso tudo que foi lido essa noite, que foi falado essa noite, Ele mesmo diz: sim, eu venho em breve. E o que nós dizemos como igreja? Nós dizemos amém, nós dizemos ora vem, nós dizemos ora vem Senhor Jesus, Maranata vem Senhor Jesus. E se você é um desses que está esperando a volta do Senhor, eu gostaria que você desse o seu melhor aplauso. Eu gostaria que você entregasse o seu melhor aplauso ao Rei